Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Paz, submetidos a um apostolado, sim é? Que é o da graça, da verdade, que nos libertou, sim é? Vamos louvar. Sobre esse apostolado, agradecidos, papai, por esse poder que há em nossas vidas, que é o seu evangelho. O seu evangelho glorioso, que não volta, suas palavras que não voltam vazias. Sob esse apostolado, eu sigo firme neste pacto, nada poderá mover-me de seu lado. Tua cobertura me protege, a cada dia me concedes conhecer de teu amor e tua mente. Hoje vendo teus caminhos e sou um abençoado. Desde antes tu formastes meu destino. Repouso hoje De toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. te louvo hoje, Pois submetido estou. eu reino em vida, Com tua graça, governo hoje, com tua justiça, livre eu sou, e abençoado Senhor. Graças, papai, pela cura, graças, papai, pelo respaldo angelical. Agradecidos pela tua palavra, que ela não volta vazia, ela cumpre seu desígnio, papai. Agradecido por nós estarmos aqui congregados para o perfeito louvor da sua glória. E cantamos em alto bom som, submetido a esse apostolado. Papai, Sob este apostolado, eu vivo firme neste pacto, nada poderá mover-me de seu lado. Tua cobertura me protege, a cada dia me concede conhecer de teu amor e tua mente. e tua mente. Hoje vendo teus caminhos, eu sou um abençoado. Desde antes tu formastes meu destino. Repouso hoje, De toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. te louvo hoje, Pois submetido estou. eu reino em vida, Com tua graça, governo hoje, com tua justiça, livre eu sou e abençoado Senhor. Livre eu sou e abençoado Senhor. Papai, livre eu sou e abençoado
Pai, tu és meu rei, o meu único Deus. Vamos louvar. Agradecido ao nosso Pai que nos gerou esse poderoso Evangelho. Pai, tu és meu rei, meu único Deus. És o que respalda minha confissão. E a ti o Evangelho de salvação. Por isso sempre eu te louvo com todo o meu amor. Tu és Deus, meu rei. Quem apartou de mim a lei, somente a graça. Pois em mim, E por isso vivo agradecido em ti. E por isso vivo Agradecido em ti. Pai, tu és meu rei, meu único Deus, sempre levando cativa toda situação. Dando um fruto de lábios a que nos gerou. Nesta graça preciosa, meu rei, meu Deus, tu és Deus, meu rei. Quem apartou de mim a lei, somente a graça. Pois em mim, e por isso Vivo agradecido em ti. e por isso Vivo agradecido em ti. o Senhor Jesus Cristo, Meu rei, meu Deus. submete da verdade e teu amor, Sempre firme ancorado na minha posição. escolhido e levado para a perfeição. Tu és Deus, Meu rei, quem apartou de mim a lei, somente a graça. pois em mim E por isso vivo agradecido agradecido em ti. e por isso vivo agradecido Agradecido em ti. e por isso vivo agradecido em ti. Temos a mente de Cristo. Vamos louvar, pessoas. Igreja poderosa. Temos a mente de Cristo. Somos um Deus desse corpo. Um corpo débil, mais forte dele. Ah, papai. Somos uma super raça, bem edificada. Vive soldados guerreiros de papai. Papai. Temos a mente de Cristo. Somos o Deus desse corpo. Um corpo débil, mais forte dele. Ah, papai. Somos uma super raça, bem edificada. Vive soldados guerreiros de papai. Não deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá depois que em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, Transformação no teu corpo verá. transformação, transformação, transformação no teu corpo verá. Uma fórmula perfeita
graça e apostolado, o evangelho sempre se pregando. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, vivos soldados guerreiros de papai. Uma fórmula perfeita, Graça e apostolado, o evangelho sempre se prega. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, vivos soldados guerreiros de papai. não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, transformação no teu corpo. Vai ver! Transformação, transformação, transformação no teu corpo. Isso chega! Transformação, transformação, transformação no teu corpo. Transformação, transformação, transformação no teu corpo. Verá. Pra sempre abençoado. Bem-vindo à congregação dos santos, justos, bem perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação, como do universo. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindo à congregação dos santos, justos, bem perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação, como do universo. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Ah, papai, a cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Ah, papai, Senhor. Isso é assim. Não há pecado. Livres da lei do pecado e da morte. Assim é. Bem-vindo à congregação dos santos, justos, bem perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação. Ministração da sementeira. A lei da semeadura, princípio para toda a vida. Semear e colher não é uma atitude que está ligada somente ao que é espiritual, mas é uma lei universal que está em todas as áreas da atividade humana. Uma mãe semeia seu leite ao filho recém-nascido para que ele se alimente, cresça e se desenvolva. Uma professora semeia seu conhecimento e seu tempo a seus alunos para que aprendam. Um investidor, pequeno ou grande, semeia valores ao empreendimento no qual acredita. Bem, há milhares de exemplos. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9, preste atenção no detalhe. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem,
porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Note, esta é uma afirmação. A seu tempo colheremos. Mas tem uma condição aí também: se não cansarmos e muito menos desmaiarmos. Na semeadura também tem que haver esperança. Quem desmaia depois de ter plantado já perdeu a esperança de colher. Semear também envolve fidelidade, que está diretamente ligada a não nos cansarmos. Quer dizer, seja fiel ao princípio da semeadura. E se alguém espera para semear somente quando a situação for favorável, ideal e perfeita, provavelmente nunca semeará. Consequentemente, também nunca colherá. Semeie com este entendimento, e o fruto da sua semeadura chegará em seu devido tempo. Graças, Senhor, pela colheita que virá. Ultrapasse o véu, veja além da carne, ouçam as verdades que libertam. Ultrapasse o véu, veja além da carne, ouçam as verdades que libertam. Fazendo-os lembrar do que já foi falado antes da fundação
essas coisas que Deus prepara. Ultrapasse o véu, creia que Deus já está aqui. Veio aclarar esta nação que estava aguardando a manifestação dos filhos. Creia que em ti está o próprio Deus. Ultrapasse o véu, creia que Deus já está aqui. Veio aclarar esta nação que estava aguardando a manifestação dos filhos. Creia que em ti está o próprio Deus. Creia que em ti está o próprio Deus. Creia que em ti está o próprio Muito bem, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, aqui estamos para ministrar a palavra do Evangelho da Graça, da incircuncisão. E hoje com um tema muito atual, muito importante para os dias que estamos vivendo, dias perigosos, dias confusos. Então a função da gente aqui é ativar o Espírito de Deus que está em você, ativar o que é espiritual, a mente de Cristo que eu recebo que você tenha para entender o que vamos examinar neste momento. O tema aqui é Deus contra a feitiçaria. Exatamente isso. Porque hoje a busca enorme por coisas místicas, por assuntos sobrenaturais, não é? As pessoas ficam buscando soluções até mesmo para suas vidas, através de pessoas sensitivas, através de pessoas que tentam conversar com os mortos, não é? Ou tentam buscar os mortos. Enfim, é verdade que isso também assusta, não é? Esse tipo de coisa, para quem não conhece, assusta muito. E o que nós queremos é tirar o seu medo, é deixar você em consolo, em tranquilidade, mostrando quem é Deus diante de tudo isso. Isso não é sobrenatural, isso na verdade é coisa que está ligada à sua carne. Mas, para quem não conhece, se assusta e se impressiona. Quando você entende a respeito desses assuntos, tudo isso deixa de ser mistério para se tornar uma revelação importante. E esse é o recado de Deus para você nesta hora. Tanto para quem já faz parte, já quem congrega conosco há muitos anos, não importa, é bom que se informe a respeito deste assunto, até para ajudar as pessoas que certamente estarão procurando por esta informação. E para você que está nos vendo pela primeira, segunda, terceira vez, ou que ainda é novo, modo de dizer, na fé, é importante que você saiba a respeito destes assuntos. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Veja o que Deus estabeleceu como lei para o povo de Israel. Nós vamos a Êxodo, capítulo 22, verso 18. São vários textos que vamos apresentar aqui e depois textos específicos de Deus contra a feitiçaria, contra a bruxaria, contra a magia,
contra a necromancia e tantas outras coisas que estão ligadas a esses temas místicos de hoje em dia. Mas isso não é de hoje, isso já vem de muito e muito tempo. Começamos então aí na sua tela Êxodo 22, 18. Veja a ordem de Deus para o povo de Israel naquele tempo. A feiticeira não deixarás que viva. Olha, forte, hein? Verso 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, será morto. Ordens muito fortes, não é verdade? Em Deuteronômio 18:10, é a repetição das leis que Deus estabeleceu, ele disse: que não seja encontrado em ti, falando de Israel, quem faça passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, nem agoureiro, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador, nem adivinho, nem mago, nem quem consulte os mortos, porque é abominação para com o Senhor qualquer que faz estas coisas. E por estas abominações o Senhor teu Deus lança estas nações diante de ti. Quando no verso 10 Deus diz a Israel que não seja encontrado em ti quem faça passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo, ele está falando de sacrifício. Porque naquele tempo, os povos daquelas regiões onde Israel habitava, eles faziam isso. Faziam sacrifícios de crianças, de filhos, de filhas. Era algo abominável diante de Deus. Então Deus estava exortando o povo a não copiar, não absorver os costumes daqueles povos daquele tempo. E veja que ele está falando aí, lá também tinha muita gente que praticava adivinhação, agoureiros, né? Prognosticadores. Quando se fala em prognóstico, você já lembra de quê? Jogo de azar ou até mesmo horóscopo. Nem feiticeiro, nem encantador, nem adivinho, nem mago ou bruxo, nem quem consulte os mortos. Vamos falar sobre vários destes temas aqui, mostrando a realidade bíblica de cada um deles. O verso 12, então diz que porque é abominação para com o Senhor, qualquer que faz estas coisas, e por estas abominações o Senhor teu Deus lança estas nações diante de ti. Perfeito serás diante do Senhor teu Deus, porque estas nações que herdarás ouvem agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permitiu isto. Então aqui você já tem a resposta para algumas de suas dúvidas. Deus, ele tolera que o seu povo, que a sua igreja, que os abençoados do Senhor pratiquem esse tipo de coisa? Adivinho, ou fique escutando, ou fique vendo vídeos de YouTube, onde essas pessoas sensitivas, que se dizem sensitivas, estão praticando estas coisas? E a resposta é evidente aqui, já é não. E agora nós vamos apresentar a você fatos reais do passado que aconteceram, onde Deus vai contra esse tipo de coisas. Porque para ele isso é abominação. A palavra abominação quer dizer repugnante, detestável. Veja o detalhe, Deus não está dizendo, naquilo que nós vamos ver agora, que isso não existia, porque existia. Isso era coisa de carne que existia no passado. Mas que isso seria proibido, que isso seria completamente desconsiderado, devia ser completamente desconsiderado para os eleitos de Deus, para o seu povo e para a sua igreja nos dias de hoje. O primeiro fato que nós vamos ver aqui, que está na palavra, dominando a bruxaria do Egito. Deus contra a feitiçaria, dominando a bruxaria do Egito. Vamos ver aqui o período em que Israel esteve escravizado, nos tempos de Moisés. Êxodo, capítulo 7, dos versos 10 a 12. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o Senhor havia mandado. E Arão lançou sua vara diante de Faraó e de seus servos, e se tornou uma cobra.
Então chamou também Faraó sábios e feiticeiros, e os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Pois cada um lançou sua vara, as quais se tornaram em cobras. Mas, veja isto agora grifado aí na sua tela. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Olha que interessante. O que Deus fez através de Arão, jogando a vara, e esta vara se transformando em cobra, é o poder de Deus. Não era uma magia. Não era uma bruxaria que Deus estava fazendo através de Arão. Era a manifestação real do poder de Deus. Aí vieram os magos do Egito, os bruxos, né? E tentaram copiar. E ali estavam as duas cobras. Eles fizeram a bruxaria deles e apareceu uma cobra também, ou cobras com as varas dos egípcios, dos encantadores. Porém, o que aconteceu? Verso 12. A vara de Arão devorou as varas deles. O que quer dizer o quê? Que os magos do Egito não poderiam fazer frente ao poder do Senhor, que não tem nada a ver com feitiçaria. Então, estes magos do Egito também são mencionados pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3,8. Lá o apóstolo Paulo disse: e da mesma maneira que Janes e Jambres, alguns desses magos que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, perversos quanto à fé. Então, Paulo deu um exemplo que nós acabamos de dar lá do Egito, no tempo de Moisés, para mostrar que naquele tempo estes magos do Egito, esses bruxos, resistiram a Moisés e ao poder de Deus. E que no tempo de Paulo estava acontecendo a mesma coisa por ali. Havia esse tipo de feitiçaria que estava tentando arrastar o povo de Deus, corrompendo o entendimento deles. Porém, Paulo disse, olha, isso não é de Deus. Isso é uma bruxaria carnal, não é? Diabólica, podemos dizer assim, que na verdade não deve ser imitada e nem deve assustar o povo de Deus. Vamos em frente. Disse também o Senhor por meio do profeta Isaías aos filhos de Israel. Isaías 18, Isaías 8, 19 e 20. E se vos disserem, perguntai aos encantadores e aos adivinhos que sussurram falando, respondei, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará aos mortos? À lei e ao testemunho. Se não disseram conforme a isto, é porque não amanheceram. Isso quer dizer o quê? Isaías estava profetizando algo em nome do Senhor, dizendo, perguntem aí aos encantadores e adivinhos que ficam falando nos ouvidos de vocês e respondam a eles o seguinte, o povo de Deus tem que consultar quem? Adivinhos e feiticeiros ou a Deus? A Deus. E a favor dos vivos, é possível consultar os mortos? Os mortos têm algo a dizer para os vivos? Claro que não. Então ele diz, à lei e ao testemunho. Se eles não disserem conforme a isto, não vão amanhecer, porque vão morrer. É isso que o Senhor disse. Vamos ver um outro caso. Um caso muito conhecido de todos, que é Saul com a necromante. O que quer dizer necromante? Necromante é aquela pessoa que, enfeitiçada, consulta os mortos. É um tipo de uma pitonisa. Mas depois vamos falar da pitonisa também. O primeiro rei de Israel foi Saul. Tinha começado bem o seu reinado, mas com o decorrer dos tempos, ele passou a desobedecer e desagradar muito ao Senhor. Pouco antes de morrer em batalha, resolveu consultar uma feiticeira para que trouxesse o profeta Samuel, que já tinha morrido, para que consultasse ao profeta Samuel a fim de orientá-lo. Que coisa estranha, né? De atitude de um rei submetido a Deus. Veja o texto. 1 Samuel 28, 3. Samuel havia morrido e todo Israel o havia lamentado e o sepultaram em Ramá, sua cidade. E Saul havia desterrado, ou seja,
havia desterrado os médios e adivinhos, havia trazido de volta, né? Havia trazido essa abominação de volta. Se juntaram, pois, os filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E Saul juntou a todo Israel e acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e se turbou em grande maneira o seu coração. Interessante. Saul era um grande guerreiro, né? Viveu 40 anos reinando sobre o povo de Israel. Um homem famoso, virou celebridade do seu tempo. E de repente, um homem experiente como esse, experiente nas guerras, teve medo. Por que será? Verso 6. Consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não o respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Urim era um instrumento judaico sacerdotal de consulta. Verso 7. Então Saul disse aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Tá? Coisa de carne. Para que eu vá até ela e por meio dela pergunte. E seus criados responderam: eis aqui, há uma mulher em Endor que tem espírito de adivinhação. Bom, a gente não vai ver a história inteira para não tomar tempo. Você conhece a história do que aconteceu. Saul foi lá e consultou a mulher ficou assustada, ele disse: não, eu quero que você faça o que eu estou mandando, e ela fez. E no verso 15, veja o que Samuel disse a Saul, porque aí o Samuel apareceu, né? Olha, a feitiçaria da mulher trouxe Samuel para falar com Saul, ou pelo menos foi isso que a Bíblia diz que aconteceu. Por que me incomodastes fazendo-me vir ou voltar? E Saul respondeu a Samuel: estou muito angustiado, pois os filisteus pelejam contra mim e Deus se apartou de mim e não me responde mais nem por meio dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para que me declares o que eu tenho que fazer. Olha que tremendo isso. Foi consultar um morto, porque Deus não falava mais com ele. Então o verso 16, Samuel dá-lhe uma tremenda de uma reprovação. Então Samuel disse: e para que perguntas a mim, se o Senhor se apartou de ti e é teu inimigo? O Senhor fez a ti como disse através de mim, pois o Senhor tirou o reino de tua mão e o deu a teu companheiro Davi. Como não obedecestes à voz do Senhor, nem cumpristes o ardor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor hoje te fez isto. O Senhor entregará a Israel também contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã estareis comigo, tu e teus filhos, e o Senhor entregará também ao exército de Israel nas mãos dos filisteus. Que dura palavra, né? Ele buscou, encontrou. Saul buscou, queria ouvir outra coisa, mas ouviu isso aqui de Samuel. Saul, o Senhor tirou o teu reino da tua mão. E amanhã você vai morrer juntamente com os teus filhos. E foi exatamente o que aconteceu. Saul passou a evocar a Samuel dentre os mortos, porque Deus tinha deixado de ouvir a Saul por conta de sua desobediência. Deus não falava mais com Saul por meio do profeta. E aí Saul ficou preocupado. O que será que vai acontecer? Saul tratou a Deus como um amiguinho, sabe? Deus é meu amiguinho, ele deve estar bravo comigo, mas eu vou tentar resolver isso. Não. Deus não é amiguinho particular de ninguém. Deus tem seus propósitos. E a partir do momento que há desobediência, o mal-estar aparece. Deus não estava só de mal de Saul. Deus tinha arrancado Saul do trono de Israel. Ele iria morrer na batalha porque desobedeceu. Veja, então, consultar os mortos, será que é uma atitude boa? Não, você não precisa consultar mortos, porque você tem o Deus vivo em sua mente. O Espírito de Deus está em você. Você só precisa ativar a mente de Cristo, conhecer o Evangelho da Graça, e através disso você vai entender o que Deus tem para você. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Isso é bem importante que você compreenda. Agora, uma outra etapa, um outro acontecimento, um outro fato que ocorreu também no Velho Testamento. Profetizando, Deus profetizando contra a astrologia da Babilônia, através de Isaías também.
Quando uma parte do povo hebreu esteve cativo na Babilônia por aproximadamente 50 anos, Israel absorveu muitos costumes místicos dos babilônios. Os babilônios eram dos povos mais místicos da terra naquele tempo. E Israel acumulou e absorveu muitos daqueles costumes nefastos. E a contaminação foi tão grande que Deus lançou uma praga, uma ira contra a Babilônia. Veja o que está escrito aqui em Isaías capítulo 47, versos 9 em diante. Estas duas coisas virão a ti, está falando contra a Babilônia, ok? Estas duas coisas virão a ti de repente em um mesmo dia, orfandade e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, apesar da multidão de teus feitiços e de teus muitos encantamentos. Porque confiastes em tua maldade, dizendo, ninguém me vê. Tua sabedoria e tua própria ciência te enganaram, e dissestes em teu coração, eu e ninguém mais. Virá, pois, mal sobre ti, cuja origem não saberás. Cairá sobre ti desolação, a qual não poderás remediar, e destruição que não imaginarás virá de repente sobre ti. Permaneça agora com teus encantamentos e na multidão de teus feitiços, nos quais te fatigastes desde a tua juventude. Quem sabe ficarás melhor? Quem sabe te fortalecerás? Te fatigastes em teus muitos conselhos. Compareçam agora e te defendam os contempladores dos céus. Astrólogos, os que observam as estrelas, os que contam os meses para prognosticar o que virá sobre ti. Eis aqui, serão como pragana, fogo os queimará, não salvarão suas vidas do poder da chama, não ficará brasa para aquecer, nem fogo para se assentar junto a ele. O que Deus está falando aqui? Absolutamente que ele é contra prognosticadores, astrólogos. Babilônia estava cheia de astrólogos. Hoje em dia, você sabe, tanto quanto eu, que existem muitos astrólogos, sensitivos, prognosticadores, pessoas que fazem previsões, adivinhos, e de repente você esteja acreditando, olha, meu signo é tal, estão dizendo aí que hoje é um dia não muito bom para mim, então eu vou ficar meio aqui escondido em casa, não vou sair. E você acredita nisso? Será que você vai pôr a sua confiança nestas adivinhações, nesses agoureiros? Seu futuro está nas mãos de Deus integralmente. Você é um eleito escolhido de Deus para viver em boas obras, para reinar em vida. Aqui Deus estava jogando a sua ira em cima da Babilônia, porque eles tinham encantado, enfeitiçado o povo de Israel enquanto o povo de Israel esteve lá. E hoje em dia, existe muito povo de Deus que está enfeitiçado com estas coisas também. E o nosso alerta aqui é para que você entenda que toda feitiçaria, seja o nome que tiver, né? Seja aqueles que consultam os mortos para falar com você, olha, é um absurdo. Qual é o grande problema também envolvido nisso? O grande problema envolvido nisso está diretamente ligado ao lucro, ao ganho que isso proporciona para muita gente. E é exatamente sobre este ganho maldito de alguém que vai sobreviver enganando as pessoas, que nós vamos agora ver no novo, podemos dizer que já é Paulo, né? Ele ainda não estava escrevendo suas epístolas, mas elas estavam sendo escritas e registradas por Lucas. Então nós vamos ver Paulo agora enfrentando a pitonisa em Filipos. Ah, muito bom. Este é um registro de Lucas, o médico que acompanhava Paulo em várias viagens. Veja o que aconteceu. Atos 16 até o 19. E aconteceu que enquanto íamos no local de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Quem está registrando isso é Lucas. A qual dava grande lucro a seus senhores, adivinhando. Conhece alguém assim? Já ouviu falar disso? Existe por aí. Olha, você que conhece o ministério,
Você que já ouviu a palavra do Evangelho da Graça e conhece alguém que hoje está fazendo isso, pense bem. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Ela fazia isto por muitos dias. Mas Paulo ficou indignado, voltou-se num determinado dia e disse ao Espírito: te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E saiu naquele mesmo instante. Gozado que o Espírito que falava através daquela moça falava a verdade, não é? Estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Era verdade. Era verdade. Paulo era o homem que estava ali anunciando o caminho da salvação. Por que ele se aborreceu? Porque apesar de ela estar falando a verdade, aquilo era um espírito provocativo. Aquilo não era um espírito de revelação verdadeiro da parte dela. Aquilo era um espírito provocativo. Ela estava incomodando a Paulo a ponto dele se aborrecer e ordenar que aquele espírito do mal, que falava a verdade, que coisa incrível, saísse dela para que ela não incomodasse mais. O espírito que a jovem tinha, na verdade, era um espírito de confusão, mesmo que falasse a verdade. É bem importante que você entenda isso. Veja o verso 19 que você vai entender. Mas vendo seus amos, ou seus senhores, que havia terminado a esperança de seus ganhos, prenderam a Paulo e a Silas e os trouxeram à praça, chamada de Ágora, né, na Grécia Antiga, perante as autoridades. Olha, qual era o grande problema ali também? Aquela mulher, ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhação, e através desse espírito de adivinhação, ela ganhava dinheiro para os seus senhores que exploravam a jovem. Existe hoje em dia? Existe e muito. A indústria bilionária das adivinhações, dos sensitivos, é muito grande e muito forte, porque mexe com a imaginação, mexe com o psicológico, mexe com o espírito, com o comportamento, mexe com as sensações dos homens. E muita gente dá ouvido para isso, muita gente dá ouvido e dá dinheiro para isso. E nada disso tem a aprovação de Deus, com certeza. É bem importante que você compreenda que carne faz coisas impressionantes. Carne é diabólica e ela enfeitiça. Finalizando, vou deixar a informação do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 20. O que Paulo diz ali? Ali tem uma lista, do 19 em diante, uma lista de obras da carne, de desejos enganosos que a carne proporciona e que a carne traz. E dentro desses desejos enganosos está a palavra feitiçaria. Simplesmente feitiçaria, de qualquer espécie. Você viu aqui hoje, diante desse estudo, dessa ministração, vários exemplos de feitiçaria. Você pode rever esse estudo quantas vezes você quiser. Se você quiser a folha também que nós estamos usando aqui para apresentar isso para você, que tem tudo registrado, eu te envio com muito prazer. O importante é que você pesquise, que você ative a mente de Cristo, que está em você, se você é um eleito de Deus, para que você possa ficar livrado dessas coisas, entendendo que aqui não tem nada de espiritual, não tem nada de misterioso nisso aqui. Isso aqui é carne. Carne de pessoas que querem ganhar dinheiro, carne de pessoas que querem manipular as outras, carne que atemoriza, que mete medo, que assusta. E nós não estamos aqui para assustar ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade para você. Declaro crescimento em sua vida, através do Evangelho do Cristo ressuscitado nas 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. E para isso, declaro que você reine em vida. Um prazer, uma honra poder falar com você. Esta foi uma palavra de alerta. Eu recebo que você compreenda e que você esteja livrado de tudo isso que está nesse mundo de hoje, mas que você entenda que Deus não aprova nenhuma destas coisas na vida de seus filhos. Ok? Até a próxima oportunidade. Abençoado e abençoada
com todas elas. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais.
Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.